sejam muito bem-vindos ao videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Eu me chamo Glaucia Cordeiro e hoje eu estou junto com a doutora Aline Carvalho e vamos discutir um artigo interessante sobre um tema que é o calcanhar de Aquiles para quem reconstrói com próteses, especialmente quando tem indicação de radioterapia adjuvante, a contratura capsular pós-radioterapia. Esse é um grande dilema e o artigo que a gente vai falar hoje é um artigo intitulado Manejo e Resultados de Contratura Capsular Pós-Radioterapia em Reconstrução Mamárias com Implantes. Vamos falar desse dilema, né, Aline? Isso é muito importante para o cirurgião que trabalha com prótese e que vai ter que fazer radioterapia depois, né, Aline? Isso mesmo, Gláucia, é o dilema dos cirurgiões, né? Como manejar essa contratura de cápsula se ela ocorrer, né? Há quem advogue, né, que a reconstrução autóloga deveria ser a primeira opção quando a gente se vê diante de uma espécie de falha da reconstrução como implante, e há outros, né, que acham que a gente deveria sim insistir um pouco mais principalmente à luz das novas tecnologias, né, de implantes de nova geração, técnicas de enxerto de gordura, disponibilidade de matriz dérmica celular. Então, esses casos, eles podem ser recuperados com mais sucesso do que antes, né? Então, o objetivo desse estudo foi justamente avaliar os resultados de diferentes estratégias cirúrgicas para o tratamento da contratura capsular pós-radiação em reconstruções mamárias com implantes, analisando a eficácia de procedimentos como a capsulotomia, capsulectomia, com ou sem enxerto de gordura. Ou seja, o objetivo principal do estudo era ver realmente a viabilidade de se manter uma reconstrução baseada em implante, mesmo diante de uma contratura capsular, né, Gláucia? Aline, e esse é um estudo que ele é retrospectivo, ele foi realizado em Tel Aviv, Israel, com 48 mamas que desenvolveram contratura capsular grau 3 e grau 4. Isso é importante porque eles realmente pegaram os casos mais severos, né? Após reconstrução com implante e radioterapia, entre 2008 e 2018. As pacientes foram tratadas com troca do implante e liberação da cápsula com ou sem enxerto de gordura, né? E eles dividiram esses dois grupos, isso é muito importante, lá na frente a gente vai ver. E os dados foram analisados e expressos em termos de mamas afetadas, não como pacientes, porque algumas pacientes tiveram duas mamas tratadas com a mesma técnica ou técnicas diferentes, né, e com resultados também diferentes. Então, foram o número de mamas tratadas e foram analisadas as taxas de resolução dessa contratura num tempo de 12 meses de acompanhamento, né? Para isso, eles relatam que eles faziam uma incisão cirúrgica na pele, de preferência uma nova incisão no sucro inflamamário, que geralmente ficaria fora do campo irradiado, ou seja, eles fugiam daquela área já irradiada para fazer essa nova incisão, né, e que acabava tendo um tecido subcutâneo um pouquinho mais espesso em comparação com a incisão cutânea original no meio da mama, de acordo com a cicatriz original. Então, eles fugiam dessa área irradiada para poder ter um coxinho um pouquinho melhor, né? A cápsula foi aberta, o implante foi removido, e é interessante que eles irrigavam aquela loja com uma solução salina e gentamicina 80 miligramas por litro, né? Isso eu também nunca tinha visto, mas achei interessante, né? A cápsula ela foi inspecionada, as áreas de irregularidades, extrema espessura foram excisadas, foram retiradas, então eles faziam capsulectomia dessa região onde elas encontravam uma área da cápsula muito espessa, né? E se fosse necessário fazer o enxerto de gordura, era feito nessa fase antes da capsulectomia, né? Então eles mantinham a cápsula, justamente que a gente sabe que a cápsula mantém a gordura ali naquele plano bom. Se você tira a cápsula, você perde o plano de lipoenxertia, né? E diminuir também o vazamento dessa gordura para a loja. Então a cápsula, quanto mais intacta você deixar, melhor, né? Então a escolha para tratamento da cápsula, ela foi tratada ou com capsulotomia radial ou com capsulectomia, utilizando o eletrocautério, e a escolha do procedimento capsular baseou-se na firmeza, na espessura dessa cápsula, na qualidade de tecidos moles sobrejacentes, e a preferência foi evitar a capsulectomia total justamente para facilitar a lipoenxertia, a menos que a cápsula fosse extremamente espessa e contraída, né? O músculo contraído também ele foi tratado com miotomia radial parcial, e a loja ela foi irrigada novamente com essa solução com gentamicina, e depois eles colocavam um novo implante, né? E todos os implantes utilizados eram texturizados nesse cenário, Aline. Isso. E assim,
Antes da gente passar para os resultados realmente, né, do tratamento dessa contratura, eles também avaliaram como foi a cirurgia original dessas pacientes, né? No caso, a cirurgia que culminou com a paciente estar com essa prótese que está com essa cápsula contraturada, que eles mencionam no artigo como cirurgia original. Né? Então, foram 37 reconstruções imediatas, 20 foram com implante direto, 17 com expansores, ou também Becker, eles utilizaram o expansor Becker, né, que é aquele expansor que tem uma parte, né, com soro fisiológico, uma parte com silicone, e a gente vai expandindo com soro no pós-operatório. 6 mamas foram submetidas à reconstrução tardia, né, das quais 5 foram submetidas a procedimentos com expansor e uma foi submetida à reconstrução direta com implante, né? E todas as reconstruções nessa corte foram realizadas no plano retropeitoral. Isso é muito importante que a gente saiba, porque a gente, basicamente, quando a gente vai ver as taxas de contratura capsular nas reconstruções pré-peitorais, a gente sabe que são menores essas taxas, mas nessa corte, todas as pacientes tiveram suas próteses implantadas no espaço retropeitoral. A matriz dérmica acelular foi utilizada em 42 mamas, ou seja, na maioria das reconstruções, certo? E não foi usada apenas em 6 mamas. Mas, mesmo assim, não houve correlação entre o tipo de reconstrução ou o uso original dessa matriz dérmica celular, dessa ADM, e o resultado de resolução dessa contratura, ou seja, aqueles casos que já tinham sido usado ADM e mesmo assim evoluíram para uma contratura, eles não obtiveram o melhor resultado de resolução dessa contratura baseado na técnica original de uso de ADM, que eu achei um caso. Achei até bem interessante, né? Eles terem relatado isso no paper e se preocupado também de ver se o fato de ter usado ADM iria realmente melhorar ou não essa taxa de contratura, né? E algo interessante também é que a radioterapia foi administrada após a reconstrução, em 45 mamas, e antes também da reconstrução. A gente também tinha casos, né, que já vieram de reconstruções já tardias também, que já tinha submetido, a paciente já tinha se submetido à reconstrução, à radioterapia em outra ocasião. Em relação à cirurgia da resolução da contratura capsular, né? Eles dividiram em tratamentos basicamente em dois grupos, né? Foram 48 mamas que receberam duas abordagens iniciais, que eles chamam de grupo A e grupo B. No grupo A, eles fizeram a troca desse implante, né, com alguma forma de liberação da cápsula, como a Glaucia explicou, né? Eles davam preferência a não retirar completamente a cápsula, né? Então, eles avaliavam no intraoperatório se ia ser feita uma capsulotomia ou uma capsulectomia. E nesse caso do grupo A, também foi feito, nessa mesma cirurgia, o enxerto de gordura concomitante. Isso em cerca de 15 mamas, que dá 31,3% da corte, né? No caso do grupo B, eles fizeram o quê nessa primeira cirurgia? Trocaram o implante, liberaram a cápsula e não colocaram nenhum tipo de enxerto de gordura. Foram 33 mamas, sendo 68,7% da amostra. Das 15 mamas do grupo A, 8, ou seja, cerca de metade por ali, apresentaram resolução após um único procedimento, né? E 5 apresentaram resolução dessa contratura após um procedimento adicional de lipoenxertia. E a taxa total de resolução nesse grupo foi de 86,6%. Somente duas pacientes nesse grupo, que foi o grupo A, que já de cara já recebeu o enxerto de gordura, somente duas pacientes apresentaram uma recorrência, né? Ou seja, uma nova contratura. Já as pacientes do grupo B, das 33 mamas, 48,5%, cerca de 16 mamas, apresentaram resolução da contratura após um único procedimento. E 6, ou seja, 18,2% da amostra desse grupo B, apresentaram resolução após um procedimento secundário de lipoenxertia. Então, a taxa total de resolução nesse grupo foi de 66,7%.
Um terço das mulheres desse grupo, ou seja, 11 pacientes das mamas do grupo B, apresentaram recorrência da reconstrução capsular, das quais 6 já foram indicadas e foram submetidas depois a uma reconstrução autóloga. Então, de maneira, né, tentando resumir um pouco o que eles encontraram, foram que 72,9%, ou seja, 35 mamas dessa corte, apresentaram resolução adequada da contratura capsular e 13, ou cerca, 27,1% apresentaram recorrência da contratura capsular. Das 35 mamas em que a contratura foi resolvida, 24 foram submetidas a um único procedimento, ou seja, aquele principalmente que a gente já começa com a lipoenxertia na primeira cirurgia, associando a troca da prótese, a liberação da cápsula e a lipoenxertia, o enxerto de gordura já nesse processo, nesse primeiro procedimento cirúrgico. E 11 necessitaram de algum procedimento adicional de enxerto de gordura que também culminou no sucesso, né, e na resolução dessa contratura capsular. E É aí, isso, Aline. Gláucia, o que que você achou? Me conte aí os É, resultados. eu acho que aí ele já está dando indício aí de que realmente o sucesso talvez esteja no enxerto de gordura, né? Vamos ver o restante dos resultados. Mas é interessante porque aquelas pacientes que tiveram recontratura, eles ainda ofereceram mais uma sessão de lipoenxertia, né? E na tentativa de controlar e ter uma resolução desse enxerto de gordura. Interessante também que ele coloca no artigo, Aline, é que talvez eles tenham menos pacientes que foram direto para a lipoenxertia, que seria o do grupo A, porque lá eles referem que a lipoenxertia começou a ser mais utilizada a partir de 2014, 2018, e como o estudo começou em 2008, então tinha muitas pacientes que eles ainda não dominavam tão bem a lipoenxertia. Talvez se ou fosse nos dias atuais, estaria quase todo mundo no grupo A, né? E ele fala também que o volume médio de gordura injetada em cada mama foi em torno de 120, né, ml. E a lipoenxertia realizada em qualquer estágio, seja naquela inicial ou seja naquela de resgate, daquela recontratura, né, apresentou correlação significativa com a resolução da contratura capsular. Ou seja, é isso que eu estou falando. Com um P de 0,07, e esse enxerto de gordura ele aumentou a taxa de sucesso geral de 66,7 para 86,6%, de fato mostrando que o benefício do enxerto de gordura nesse cenário é realmente imensurável, né? E que mostrou significância estatística nesse estudo. O tabagismo também foi o único fator significativamente associado ao fracasso do tratamento, com P de 0,014, ou seja, no grupo de pacientes tabagistas houve uma menor resolução da contratura, e isso foi estatisticamente significante, foi o único fator que estava associado a não sucesso dessa reabordagem, né? E interessante também que a gente sempre pensa que talvez numa paciente que vai ser submetida a esse tipo de procedimento muito precoce, 6 meses depois da rádio, ou aquela que já está com a contratura há mais tempo, mas nessa coorte eles avaliaram um grupo de pacientes que fizeram radioterapia com menos de um ano e mais de um ano, e isso não impactou no resultado de resolução da contratura, ou seja, não teve diferença esse tempo da radioterapia, né? E as complicações dessas pacientes incluíram 6 casos de vazamento do implante, ruptura do implante, né? 6 casos de infecção, 3 casos de rotação do implante, 2 casos de deiscência da ferida e um caso de necrose da pele. Não houve diferença significativa entre os grupos A e B em relação às complicações, apesar de que eles também não esmiuçam muito como foi o tratamento de cada uma dessas situações. Eles só falam bem quais foram essas complicações, e a gente não sabe qual foi o impacto final desses casos, dessas complicações nessas coortes, nessas pacientes, tá, Nini? É verdade. Ele só deixa claro, né, que quando comparou os dois grupos, as complicações não foram relevantes do ponto de vista estatístico para a gente atribuir que um grupo foi pior do que o outro, né? Ele só realmente só deixa claro isso. E quando a gente vai avaliando, né, e lendo um pouco mais e percebendo sobre os resultados, é claro que a gente sabe que casos de contratura grave, né, no qual a pele, 3 e 4, no qual a pele já está com um dano, que você vê que aquela pele está extremamente fina, já está uma pele danificada, a reconstrução autóloga, ela, de fato, ela está bem indicada. Inclusive, ele até coloca isso dentro da discussão do paper, né?
Mas, assim, antes de qualquer procedimento de resgate, até quando você faz primeiro aquela troca já e depois vai ver se você vai necessitar ainda de mais enxerto de gordura ou continuar ainda insistindo manter a reconstrução com a prótese, é muito importante ver também como que aquela paciente ficou depois desse primeiro procedimento. Porque às vezes você ficar tentando e tentando várias e várias sessões também de lipoenxertia, no sentido de tentar manter, muitas vezes pode ser também que não seja o melhor caminho. E aí você vai também precisar do retalho nesse sentido para você poder salvar essa reconstrução. Mas ele coloca também nesse sentido a questão dos procedimentos de resgate consecutivo, que antes deles avaliarem também se iam ou não continuar com mais essas sessões de lipoenxertia, eles avaliaram como que aquela paciente ficou e se realmente ela ia se beneficiar de mais sessões de lipoenxertia. E assim eles continuaram, né? E as estratégias de correção da contratura, o que eles falam bem, de maneira bem clara no paper, que é também o que eu acredito, é que deve se concentrar na liberação também dos tecidos e no aumento do preenchimento dos tecidos moles. Então, muitas vezes, a depender de como está aquele retalho, de como está aquele grau de fibrose, só você liberar, muitas vezes não vai ser suficiente, né? Porque a gente já teve um dano, né, maior ali naquela pele. Então, a gente precisa também um maior preenchimento desse tecido mole, que muitas vezes a gente consegue com a lipoenxertia, né? E até em relação a isso também, eles falam que preferiram fazer a capsulotomia, a capsulectomia, pois, de certa forma, vai preservar um pouco daquela camada extra ali que recobre, né, a cobertura daquela pele, daquele tecido mole, daquele subcutâneo, e também vai oferecer até uma melhor infraestrutura para você também poder fazer a sua lipoenxertia ali naquele local, né? E ele, na discussão também, ele deixa bem claro que a ADM também tem o seu papel, né? Mas que também eles muitas vezes não utilizaram também de rotina, nem orientam a utilizar de rotina nesses resgates, né? Mas que com o advento da ADM também pode ter algum benefício nesses casos de contratura. E, naturalmente, os efeitos crônicos, né, Glaucio, da radioterapia, eles permanecem, né? Podem permanecer mas tem um detalhe que eu achei muito interessante, que eles falam que quando você reaborda, né, essa paciente, mesmo que reapareça uma contratura, muitas vezes a lipoenxertia secundária, novamente você fazer a lipoenxertia, você já consegue melhorar aquele plano, né, e daquela paciente, você consegue manter essa sua reconstrução. E muitas vezes também as qualidades, né, do enxerto de gordura para a restauração dos tecidos danificados pela essa radiação, como, por exemplo, a gente sabe das células-tronco derivadas do tecido adiposo, né, e cada vez mais com as melhorias das técnicas de preparado de gordura também, a gente consegue também, né, Glaucia, melhores resultados. Então, nesse sentido, eu queria até que você falasse um pouco, né, sobre esse melhoramento desse enxerto de gordura, que eu sei que tu praticas bastante a técnica do One Step, tem bastante experiência nisso. E como você vê, né, esse novo melhoramento desse enxerto de gordura, principalmente nessas peles mais danificadas, né, nessas mamas irradiadas? Aline, na verdade, eu acho que é a questão das novas tecnologias, né, de fato. Eu tenho trabalhado já com uma boa casuística do OneStep e até mesmo hoje em dia eu aprendo cada vez mais como utilizar melhor a técnica. Quando eu aprendi no início, eu só pensava assim, e o que eu aprendi, né, que o laser ele trata aquela gordura para a gente ter um enxerto de melhor qualidade, porque ele preserva a célula de posse, ele não causa dano àquele enxerto, e você acaba oferecendo um enxerto para o leito que você está oferecendo melhor, com menor reabsorção, e isso é o que sempre eles mostram para a gente desde o início. E hoje em dia eu vejo uma gama muito maior de benefícios, na verdade, né? Primeiro, é um melhoramento da nossa lipoenxertia habitual, e a primeira paciente que eu usei o OneStep foi justamente um caso desse, era uma paciente que tinha uma contratura capsular um Becker 4, né? E que eu decidi fazer somente a capsulotomia com a lipoenxertia One Step, e essa paciente realmente não teve nenhuma recontratura, não teve nenhum defeito estético, a gordura realmente, inclusive, não absorveu, a gente acaba tendo aquela a gente acaba hiper enxertando um pouquinho, pensando na absorção. Eu fiz
fiz isso porque era o que eu estava acostumada a fazer e acabei que tive uma mama um pouco maior do que a outra no final, por causa justamente que a gordura foi menos absorvida, né? Eu concordo com eles que a gente tem que deixar a cápsula o mais íntegra possível, porque consegue criar um coxim seguro para aquela gordura agir, né? Que ela não vai ficar vazando para dentro da loja. E essa paciente minha já vai fazer, acho que quase 3 anos, e ela realmente tem, inclusive, mobilidade daquela pele que era muito irradiada, era muito endurecida, ela tinha aquela contratura muito intensa, né? E aí você tem o benefício do laser para você melhorar a lipoenxertia. Ele não vai ser uma outra técnica diferente, não é que você vai gastar tempo usando laser e de repente vai ser a mesma coisa. A técnica é a mesma, é a lipoenxertia. A diferença é que você vai ter um enxerto de melhor qualidade para aquela lipoenxertia, com melhores efeitos nessas células tronco. E mais ainda, o que eu aprendi hoje em dia e que tem utilizado, e talvez vai contra o que eles colocaram no artigo, é justamente o uso do filtrado glomerular, que é rico em células mesenquimais, que é o SVF, que você consegue também com o laser tratar a gordura, centrifugar de uma forma específica, captar esse SVF, e eu tenho utilizado ele na pele irradiada, justamente para tratar como se fosse um botox. Eu boto bem no subdérmico, né, para a gente ter uma regeneração melhor daquela. Eu tenho uma casuística também de pacientes com peles muito danificadas, que talvez fossem sugeridas para ser substituídas por um tecido autólogo, mas que eu fiz a lipoenxertia One Step com esse SVF na pele, e eu também tenho tido uma boa casuística. Sabe, Aline, eu acho que a gente tem que estar bem aberto para essas questões de novas possibilidades, entender as tecnologias, né? Saber se elas são aplicáveis. Eu tenho tido bons resultados. A última paciente que eu fiz do One Step, eu fiz uma mamoplastia numa pele irradiada, junto com o SVF na pele, a paciente evoluiu sem nenhuma área de deiscência, e isso só me mostra que realmente a gente tem um bom benefício, né? É, falando um pouquinho sobre a questão do OneStep, porque eu acho que é interessante a gente estar aberto para essas novas tecnologias, né? E voltando um pouquinho para o nosso artigo, né? Aquele grupo, eles falam que o grupo que teve o enxerto de gordura junto com a liberação capsular, que é o grupo A, né? Que eles já fizeram junto com a lipoenxertia, ele já teve melhores resultados que o grupo B, né? Sugerindo que naturalmente um ambiente mais favorável de se formar uma nova cápsula quando você tem a gordura agindo em todas as células tronco que a gente sabe que a gordura tem. Então, com o OneStep, eu tenho a possibilidade de oferecer um enxerto com melhor qualidade para agir naquela região, né? E ele fala, no final, que embora as matrizes dérmicas tenham sido relatadas como benéficas na cirurgia de revisão da contratura capsular, nenhuma das revisões deles envolveu esse uso das matrizes dérmicas, eles já tinham utilizado na maioria das pacientes no início, né? E eles acreditam que a absorção dessa matriz dérmica celular nessa fase pode ser comprometida pela presença da cápsula remanescente e pela infiltração dos retalhos com tecido de gordura. Então, eles deixam bem claro que para eles, nesse momento dessa reabordagem, eles acham que a matriz dérmica não vai ser bem absorvida ou vai trazer algum benefício para esse grupo de pacientes, né, Aline? E eu acho É, que eles discutem tudo isso e a gente parte para essas conclusões que eles deixaram bem claro para a gente. isso, Glaucia. Mas antes da gente partir para a conclusão, eu queria parar nesse ponto da questão da ADM, né, em relação a mamas irradiadas, né? Eu discordo um pouco, né, no seguinte sentido. A depender, do local onde você vai colocar a sua ADM. Porque, veja bem, se o local onde você vai colocar a sua ADM, pensando numa mama irradiada, né, pensando numa mama que está com uma contratura, que você tirou aquela cápsula, né? E naquele local ali onde aquela DM vai ficar em contato, eu acho que deveria ser realmente retirada essa cápsula de maneira na totalidade mesmo, onde ela vai ficar ali aderida, justamente para não influenciar na absorção da matriz dérmica celular, porque a gente já tem alguns trabalhos mostrando do benefício, sim, né, das telas, das matrizes, nas mamas irradiadas, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando que a gente tem, sim, nessas contraturas de cápsula, que a gente vai reabordar, a gente utilizar uma ADM, só tendo realmente o cuidado de, no local onde a ADM vai ficar em contato, a gente realmente
realmente realizar a retirada completa dessa cápsula. E se a gente for associar, de repente, uma lipoenxertia também nesse procedimento, que a gente evite aquele local que geralmente é o polo inferior da mama, né? A gente coloca ali a tela, coloca ali a matriz, mas naquela região ali do polo inferior, porque também a gente não tem telas e matrizes em um tamanho que a gente possa pegar muitas vezes a mama de maneira completa. Às vezes a gente sabe dos custos de uma tela em várias outras questões, mas nesse local onde a tela vai ficar ali em contato, a gente faz sim a capsulotomia, no caso, a gente retira essa cápsula, né? E eu acho que nesse sentido a gente vê sim algum benefício. Então, nesse ponto aí eu discordo aí dos autores, né? A gente tem que ver aonde a gente vai colocar a nossa matriz, né, Glaucia? Não sei se você Mas pensa aí, assim Aline, também. então, Aline, eu acho que é interessante a gente até pesquisar, talvez, um artigo para o novo videocast, a gente pesquisar qual tem mais benefício. Porque, na verdade, quando você vai usar a tela, e a tela já tem benefício, sim, tem vários estudos mostrando que existe o benefício da tela nessa cirurgia de resgate de contratura capsular, né? E, ao mesmo tempo, no local onde eu uso a tela, vai ficar difícil eu fazer a lipoenxertia. O que que a gente vai ter mais benefício? Com a lipoenxertia ou com a tela? Para a gente escolher o que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que é interessante a gente pesquisar isso na literatura para poder identificar se eu vou ter mais benefício de tela ou de lipoenxertia. A gente sabe que lipoenxertia, em termos de custo, é muito mais em conta, muito mais barato do que você fazer, usar uma tela, né? Então, realmente fica aí essa dúvida, essa grande discussão, que eu acho que vale a pena a gente pesquisar na literatura e tentar trazer uma resposta aqui para o pessoal, para os nossos ouvintes, né, Aline? Isso, exatamente. Eu acho que vamos sim atrás, mas ficou a dúvida, né? Assim, um pouquinho em relação. E se a gente, né, utilizasse uma ADM nessa cirurgia de resgate, né? E eles já optaram em não utilizar e prosseguir com a lipoenxertia, mas a Mas gente vai mesmo assim, atrás você sim. viu que com a lipoenxertia eles tiveram altíssima taxa É. de sucesso, né? Então, Exatamente. É foi o que muito diz bom. nas conclusões, né? Assim, aproximadamente metade das mamas submetidas a um único procedimento de liberação de cápsula e troca de implante com ou sem lipoenxertia apresentaram resolução da contratura capsular, né? Ou seja, 53,3% no grupo A e 48,5% no grupo B. Então, assim, bem parecido, né? Lembrando, como o Glaucio tinha falado ao longo do videocast, né? O grupo que foi de cara feito a lipoenxertia, realmente tinham menos pacientes, e o grupo que não foi feito a lipoenxertia tinham mais pacientes, mas justamente porque essa lipoenxertia começou a ser feita de maneira mais rotineira 2012, 2014, e o artigo vem lá desde 2008 com esses casos, né? E após a adição de um procedimento secundário de enxerto de gordura, as taxas de sucesso aumentaram em mais de 33%, para um total de 86,6% de resolução no grupo A, e em 18,2% para um total de 66,7% no grupo B. Então, deixando bem claro realmente do grande benefício que foi a lipoenxertia, ou já de cara nesse primeiro procedimento, ou depois em procedimentos subsequentes de resgate, de tentar melhorar cada vez mais essa reconstrução. E a contratura capsular pós-radioterapia, ela pode ser sim tratada com sucesso por procedimentos secundários, sustentando essa reconstrução com implante em mais de 70% das mamas, dessa corte, e também o enxerto de gordura, eles concluem que no momento da liberação da cápsula e posteriormente pode elevar também a taxas mais altas de resolução para 86% nessa corte, mostrando o papel extremamente importante regenerativo na melhoria da qualidade, né, dos tecidos e das mamas anteriormente irradiadas, evitando a recorrência até de uma nova contratura. E na era do enxerto de gordura e das matrizes dérmicas, aqui como a gente fala, a opção de reconstrução com implantes, ela não deve ser necessariamente descartada em relação àquela paciente que vai fazer radioterapia. Então, me perguntam muito, doutora, eu vou fazer radioterapia, eu tenho que colocar um expansor, é obrigatório, né? E, mais uma vez, a gente está aqui, né, para provar que mesmo que essa paciente evolua para uma contratura, a gente tem várias
opções depois com enxerto de gordura, podemos utilizar matrizes dérmicas também, que vão diminuir essas taxas de contratura, e não necessariamente você vai precisar colocar um expansor, né, pensando em evitar uma contratura futura, né? E da mesma forma, a reconstrução com implantes, ela pode ser recuperável na maioria dos casos, apesar de uma ocorrência de uma contratura pós-radioterapia. E mais estudos, a gente sabe que esse estudo é retrospectivo, a gente precisa de mais estudos, principalmente prospectivos, são necessários para validar até esses achados, mas que é algo que a gente observa realmente que a lipoenxertia, ela veio para modificar, sim, esse cenário, né, da reconstrução de mama, mas como Glaucia deixou muito bem pontuado aqui ao longo do nosso videocast. A gente precisa também fazer estudos comparativos, randomizados, prospectivos, para a gente ver, comparando com essas novas tecnologias, com matrizes, com telas, né? Agora a gente está tendo a era, né, das reconstruções pré-peitorais, que a gente sabe também que cada vez mais a taxa de contratura capsular nesse tipo de reconstrução ela é menor. Então ainda tem muita coisa, né, Gláucia, para a gente estudar e para a gente continuar observando como é que vai se comportar. Com certeza, Aline, a gente tem novas tecnologias, novos tipos de prótese, novas técnicas cirúrgicas, materiais específicos. Então, é tudo isso que a gente do Breast Saving Group tem tentado mostrar, porque a gente tem que estar realmente com a cabeça, a mente aberta para todas essas novas tecnologias. É claro que com muita parcimônia, né, em algumas situações, mas tentar enxergar e eu acho que realmente o que tem que se fomentar são trabalhos prospectivos comparativos de todas essas novas tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Eu vou falar um pouquinho das críticas com relação ao estudo, né? Porque, como você já falou bem, é um estudo retrospectivo, uma amostra reduzida, né? Não tem avaliação subjetiva da satisfação dos pacientes, que eu acho que é algo muito importante, porque a contratura capsular, a maioria das vezes o que incomoda é a paciente que se sente incomodada, então a gente tem que entender o que seria de sucesso em relação à própria perspectiva da paciente, né? Eles consideram o tempo de segmento de um ano que pode ser insuficiente para captar recorrências tardias de contratura, mas a maioria dos casos se apresenta no primeiro ano no contexto da radioterapia, né? Ou seja, geralmente a maioria das recontraturas é no primeiro ano, né? E corrobora achados prévios sobre os benefícios de cheio de gordura, que a gente já sabia, nessa regeneração dos tecidos irradiados e amplia a compreensão sobre a viabilidade de reconstrução com implantes, mesmo em contextos adversos, podendo deixar o retalho autólogo como uma última opção. Na verdade, Aline, eu acho que o mais importante é que eu já tive discussões de mesas onde colegas ainda contraindicam reconstruções com implantes imediatos se a paciente tiver alguma possibilidade de radioterapia, né? Eu, na minha prática diária, há muitos anos já aboli esse conceito, e para mim, eu acredito que sim, a paciente que puder ser feita a reconstrução imediata com implante, eu tenho utilizado de rotina e não com expansor, né? E no final das contas, justamente porque eu tenho também uma casuística grande de resgate dessas contraturas, tanto no início com a lipoenxertia habitual, troca de pós-capsulotomia, né, como agora com o Antistep, que eu acredito que tem trazido um benefício maior. E isso daí é uma discussão interessante, porque existem conceitos que estão meio que engessados em muitos colegas que às vezes não conseguem enxergar que esse mundo novo existe, né? Então, a paciente que você vai fazer aquela loja, para mim é melhor do que você fazer logo um retalho de caro, então deixar uma reconstrução tardia por causa da radioterapia, que você vai ter que rodar um retalho depois, né? Então, não tenho dúvida de que a reconstrução imediata com implante, mesmo com radioterapia, é a melhor opção para paciente sempre que possível, né? Isso é super importante. E que, com certeza, se você for pensar nesse cenário das contraturas, você tem que pensar na lipoenxertia, né? No final das contas, eu acredito que é isso. A importância da lipoenxertia é tão imensa, não só no Photoshop da mama, como a gente colocava, mas na regenerativa, eu acho que cada vez mais tem ganhado seu espaço e a gente realmente tem que valorizar isso e tem que estar apto para fazer. Então, já está dentro do nosso rol de procedimentos que a gente tem que estar no nosso arsenal justamente para poder oferecer o que há de melhor para nossas pacientes, né, Aline? É isso, Glaucio, você resumiu bem.
Eu gostei bastante do artigo, né? Apesar de ser uma corte retrospectiva, mas eles conseguiram separar, né, com ou sem lipoenxertia, e mostrou mais ou menos o que a gente já imaginava que fosse realmente ser visto, que é o benefício claro da lipoenxertia, né? E também evitar, se possível, levar aquela paciente várias vezes, né, para o centro cirúrgico. Então, se a gente já consegue, na primeira cirurgia, fazer a liberação, né? Trocar essa prótese e já fazer alguma lipoenxertia, você tem uma taxa alta de sucesso já na primeira cirurgia, né? E se por um acaso não for possível, lembrando que você pode fazer um segundo procedimento depois e você vai, na maioria das vezes, conseguir evitar uma nova contratura para essa paciente. Então, acho que a mensagem é essa. A lipoenxertia é um arsenal que quem faz reconstrução de mama né, tem que estar apto a fazer. E lembrar que ela vai poder sempre nos salvar em várias situações, né, Glaucia? Puxando o gancho aqui, Aline, lembrar que a gente tem os nossos cursos do Breastfeeding Group, né? Em Maceió, a gente vai ter mais um curso no final do ano, em outubro, que vai ter como base principal a lipoenxertia também, né? E não só lá, mas, por exemplo, no curso aqui de São Luís, que vai ser agora em maio, que já está com a turma fechada, o curso de prótese expansor, mas vai ter retoque, vai ter lipoenxertia, então a gente sempre está tentando, no mínimo, introduzir a lipoenxertia para os nossos alunos, para justamente eles terem uma introdução inicial e, quem sabe, se aprofundar depois nos demais cursos, mas que realmente é imprescindível hoje para o cirurgião que faz oncoplastia ter isso no seu arsenal, né? Em todos os cenários, em vários cenários, na verdade. A lipoenxertia, ela não tá mais em outro mundo, ela é nossa realidade, né? E as novas tecnologias da lipoenxertia, a gente tem o OneStep que eu tenho utilizado bastante, eu acho que eu não consigo pensar. Um dia me perguntaram quando é que eu peço o One Step, ou quando eu peço lipoenxertia, né? Se der certo, ótimo, melhor para paciente. Se não, a gente faz a lipoenxertia convencional, né? E é isso, também gostei do artigo, acho que acendeu uma coisa interessante que a gente sempre tem como dilema, acho que é um tema que muitos cirurgiões têm em dúvida, né? Então ficou muito claro que realmente, como você falou, a gente consegue resolver a grande maioria das pacientes com uma simples capsulotomia, lipoenxertia e troca de prótese. E aí sim você vai conseguir diferenciar quem é aquela paciente que realmente vai precisar de um retalho, que é a grande minoria, né? Então eu acho que é essa Só mensagem do 6 pacientes, né, que aí tentaram, aí foram para retalho, né? Ele Isso para deixa mim foi claro, uma fenomenal, minoria, tá, né? né? Foi fenomenal justamente porque a gente viu que é a primeira opção na maioria dos pacientes. Você vê que são contraturas grau 3 e 4. Então, você vai ter paciente que vai retardo? Vai, mas não é a grande maioria, é a minoria. São aquelas pacientes com situações muito mais severas Você e que imaginou, Glaucia, se essas 48 pacientes fossem direto para retalho, né? justo, eu já escutei isso em mesa, né? E rebati, falei assim, não, hoje eu tenho como rotina nessas pacientes a capsulotomia com lipoenxertia. Esse artigo é a minha rotina, isso daí realmente eu acho que fala a minha língua. Eu fiquei muito feliz, Aline. Tudo bem, E também é isso, gostei eu estou feliz. bastante. E é isso, para mim, fiquei muito satisfeita de estar discutindo esse artigo hoje com você. Também, querida. E agradecer nossa audiência, né? Lembrando que o artigo vai estar disponível no canal da Macadu para quem quiser. Esse videocast dá para ouvir no Spotify, dá para ouvir no YouTube, indo para o trabalho, malhando, né? Ali um tempinho que você tem, você escuta e tenta se atualizar. Né? Também temos os nossos boards, né, que a gente são mensais, que a gente sempre traz um assunto muito interessante dentro do mundo da oncoplastia, com um convidado também com experiência dentro da oncoplastia, que vai trazer toda a sua expertise, né? E fiquem de olho nas nossas redes sociais. Agradecemos mais uma vez a audiência. Um beijo grande para você, Gláucia. Obrigada pelo tempo disponibilizado para essa discussão. Beijo grande e tchau. Beijo, gente. Tchauzinho. Tchau.